Olá, aqui é o Rafael Ianchi e hoje eu tenho o prazer de trazer para falar aqui com a gente o Newton. O Newton ele é investidor e, bom, ele está aqui para dividir um pouco com a gente o que ele aprendeu aí nesses últimos 4, 5, 6 anos investindo em imóveis. É. Mas então tá, Ó, obrigado Newton pela presença. Se tu puder contar para o pessoal como é que começou a tua jornada até se tornar um investidor, deixo para ti. tá certo. Rafael, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, é um convite tanto. É, e assim, você me chamando de investidor já é um grande elogio, porque eu não me vejo ainda como investidor, mas apesar que eu acredito que todo mundo que acredita e faz alguma coisa é um investidor. Mas aos olhos de quem não é, fica parecendo uma coisa muito grande. Então acho que tem que servir como um incentivo, porque às vezes a gente está investindo e não percebe. Verdade. A gente estava conversando, o investimento é uma visão, você tem que olhar lá na frente e perseguir um objetivo. E a pessoa fica perdida às vezes, e os revés da vida faz você cair, perder um pouco daquele ritmo que você vinha tocando. Sim, Então o investimento é engraçado em relação ao investimento é o seguinte, quando você é jovem, você tem muita energia e muito tempo também. Só que você sim, não tem dinheiro. E o dinheiro é o principal, né? Todo mundo acha que é só ter dinheiro. Ah, se eu tivesse 1 milhão, eu comprava 5 casas e alugava. Mas não é fácil assim. sim. Investimento não é só dinheiro, na verdade. É conhecimento, que é uma coisa muito boa que você faz. Parabéns em relação a isso. Obrigado. Você está aí, né, dando a cara a tapa para ensinar as pessoas, criando uma cultura. Isso daí é muito importante. O que eu sinto falta hoje, na verdade, acho que não só hoje, no meu tempo também já era assim, no Brasil, né? A cultura do brasileiro. É uma cultura financeira. Você não aprende finança na escola. Então, se eu tivesse aprendido finanças, se eu soubesse usar o meu dinheiro mais cedo, eu estaria bem mais longe hoje. Então, falando um pouco de mim, eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 2, a menina vai completar 2 e o menino 8 esse mês. Sim, E sou casado desde 2005, então são 11 anos de casamento. E eu comecei a investir basicamente por causa do casamento. Eu tenho 44 anos hoje. Então, se eu tivesse começado a investir com 25, com 30 ou com 20, nossa, teria ido muito mais longe. Mas a vida, faltou falar uma coisa, a parte do investimento, você tem que ter tempo para correr atrás, dinheiro, conhecimento, né? Então a vida te traz o conhecimento, a experiência de vida, não só conhecimento, é experiência, porque você pode saber fazer um negócio, mas o cara te dá uma rasteira, te engana, então a experiência te faz, opa, isso aqui não é um bom negócio, você já pula fora. Ou você vê que a pessoa está sendo honesta e você vai em frente. Tá? Assim, como que eu comecei a investir? Infelizmente, os meus pais não tinham essa cultura de investir. Meus pais eram preocupados, deram uma ótima educação para 6 filhos, né? Eu tenho os 4 irmãos e uma irmã. Mas ele pensava assim, eu vou conseguir pagar aluguel, vou conseguir comprar comida, ia pagar a luz, tá tudo bom. Né? sim, E aí a vida ia levando. Então, tanto é que meu pai nunca comprou uma casa. Ele já morou em casa que era de herança, tal, mas casinha simples, mas ele construir, comprar, ele sempre falava nisso e eu via essa dificuldade. sim, E aí quando eu chegou à idade que, pô, vou casar, encontrei a mulher da minha vida e falei, pô, é a hora. E aí, eu vou morar onde? Então a primeira dúvida é essa, né? Vou morar onde? E aí, inicialmente, meu foco foi, eu vou me casar, eu vou alugar uma casa, depois eu penso, eu vou construir. Então na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensava era um aluguel, compro um terreno, construo, mas não tinha ideia de como fazer isso. sim, Uma mínima ideia. E aí eu me casei e não, foi interessante o seguinte, marcamos a data do casamento e eu perdi o emprego. E era um emprego bom. sim, E aquele emprego bom que me dava esse suporte, pô, com esse emprego eu consigo até financiar uma casa, tá? Eu perdi o emprego. Fiquei ali uns 5, 6 meses desempregado. Nisso a gente adiou a data mais 6 meses, consegui outro emprego. Aí cheguei na minha noiva na época, e a mãe dela tinha uma casa muito grande, muito boa, e nessa casa havia um quarto que não tinha sido construído, mas não tinha acabamento, estava na terra só, não tinha contrapiso, as paredes não eram rebocadas. Falei, se a gente rebocar aqui, colocar contrapiso, um piso, pôr uma porta e uma janela para ter uma saída lateral, a gente poderia morar algum tempo aqui? Ela falou, eu queria falar nisso com você, mas eu estava com vergonha e tal. Aí fizemos isso, então investimos ali na casa da minha sogra, tá, e foi ótimo, porque ficamos 1 ano e meio, quase 2, sem pagar aluguel. perfeito, Então, que a gente gastou de material ficou lá para ela, mas a gente que saiu no lucro, porque claro,
o aluguel ia comer esse dinheiro que a gente gastou em menos de um ano, em 6 meses. Sim. Então fizemos essa reforma rápida num único quarto, aliás, que era um quarto bom, 30 metros quadrados hoje, tem apartamento que tem esse tamanho. Daria para fazer uma cozinha e tal, mas como já tinha cozinha na casa, a gente ficou meio que usando a casa da sogra, não fizemos apenas o quarto. E aí vem um ponto interessante, voltando um pouquinho aí antes do casamento, que foi até, Deus coloca, eu sou uma pessoa de muita fé, Deus faz um plano e coloca a gente num rumo, e a gente só sai do rumo se a gente quiser. Então é uma questão de feeling, você tem que parar e observar o que está acontecendo, você vai ver que Deus está atuando na sua vida. Eu era muito, muito pobre, eu morava com meu pai numa casinha de um único quarto, e para você ter uma ideia, para eu dormir, eu não tinha a sala era muito pequena. Então eu mesmo fechei a área da casa, né, aquela área externa, fechei a área, fiz um quarto minúsculo e dormi ali, para poder ter o meu espacinho. Sim. E eu vi que eu precisava crescer, e aí eu tinha entrado numa empresa, uma multinacional, e eu via as pessoas falando inglês, e eu via gringo, às vezes aparecia ali, eu falava, puxa, esse negócio de inglês é bom, né? Aí os amigos, e aí vem a questão do apoio, né? Pô, estuda inglês, é importante. Eu falei, eu vou atrás desse inglês. E aí fui numa escola de inglês, me inscrevi, conheci a minha esposa no primeiro dia de aula lá, e estudei com ela 2 anos e meio, mais ou menos, foi 2 anos, foi lá que eu conheci ela. Sim. E aí fiz o inglês, e com o inglês eu consegui aumentar a minha área de visão. A história de você enxergar longe, eu consegui enxergar mais longe. Porque aí eu via, pô, se eu estudar mais, se eu investir em educação, que eu acho que é um dos pilares para você crescer, eu vou melhorar. Eu nem tinha faculdade nessa época, não tinha condição de pagar uma faculdade. E aí eu fiz o inglês, e com o inglês melhorando, avançando, e já casado, eu tive a oportunidade de entrar numa grande empresa. Trabalho hoje numa multinacional há 10 anos. Então, em 2006, já tinha 1 ano e pouco de casado, eu tive essa chance de entrar nessa empresa. Então, foi um crescimento, assim, muito grande. Porém, também eu ralei bastante. Ainda. Hoje é mais tranquilo, mas já ralei muito. Já trabalhei muitas madrugadas, final de semana e tal. Mas faz parte se você não consegue resultados sem suor, né? 10% inspiração e 90% transpiração. E aí eu cresci bastante, né? Eu continuei estudando inglês, mesmo depois de casado, minha esposa acabou parando, por conta dos custos e tal. E aí, vindo para essa empresa, eu saí lá da região de Sorocaba, onde eu estava morando, que é uns 60 quilômetros de São Paulo, 70, e vim aqui para a região de Campinas, que fica uns 100 quilômetros da capital de São Paulo. E aí viemos para cá e aí tivemos que alugar uma casa. E aí veio de novo a necessidade, pô, eu vou ter que alugar. Foi a minha primeira casa e até agora a única que eu precisei alugar no meu nome. Sim. Alugamos essa casa e fomos ficando e tal. Aí minha esposa engravidou e aí começou a vir a necessidade maior. Pô, uma casa própria seria mais interessante, mais segurança e tal. E aí a gente começou a procurar e é interessante que é o seguinte, se eu fizesse minhas contas, eu não tinha dinheiro para pagar essa casa. Aí não, só voltando mais um pouquinho, eu vou dando passos longos e tem que voltar. Quando a gente se casou e mudamos para cá, para a região de Campinas, pensamos em comprar casa, a primeira opção que a gente olhou e falou, dá para fazer isso, é o consórcio. Legal. Eu particularmente não gosto de consórcio. Se você precisa morar, que era o meu caso, não é bom porque você fica ansioso e o sorteio nunca sai, a menos que fosse sortudo, né? Sim. Mas se a pessoa tem dinheiro para investir, comprar 4 ou 5 cartas de consórcio e ficar pagando, pode ser uma boa. Para mim não é uma interessante. Eu acho que investimento também tem a ver com aquilo que você se identifica. Perfeito. Mas fizemos o consórcio, pagamos ali 1 ano e pouco, só que a minha esposa engravidou. E aí a gente teve um assalto em casa, começamos a ficar com medo, que não era um bairro tão seguro. Fomos atrás de uma casa e compramos. Aí desistimos do consórcio. Então, para quem está começando, a dica é o seguinte: você vai fazer um plano, busca uma meta, mas você pode revisar o seu plano. Não é porque você tomou uma rasteira, que você teve um problema, igual no meu caso, eu desisti do consórcio, o dinheiro ficou lá na Caixa Econômica, e só o ano que vem, em 2017, que eu vou conseguir resgatar uma quilelinha que tem lá, pouca coisa. Mas o dinheiro tá lá, é uma poupança, entendeu? 1 ano lá que a gente pagou, o dinheirinho tá lá. E aí, só que nessa época do consórcio, também foi uma das coisas que me fez sair do consórcio, é que o valor da carta de crédito na época era de 50 mil reais. Em uma casa, você não encontrava mais esse valor, porque não é bolha, porque eu acho que nunca houve bolha no Brasil. O mercado estava muito aquecido.
Sim. E os preços subiam demais. E daqui a pouco a gente olhava as casas valendo 80, 90, 100 mil. E eu com uma carta de 50, se eu fosse sorteado, eu ia ter que colocar dinheiro do bolso. Sim. Aí eu pensei, não, vou cancelar e vou sair do consórcio. Aí saímos, entramos no financiamento, compramos essa casa. Felizmente a casa é ótima, o lugar é... A casa é simples, mas o lugar é muito gostoso, tranquilo. Estamos aqui desde 2008, há 8 anos nessa casa. Aliás, no último feriado completou 8 anos. Só que essa chama de investir, essa vontade de crescer, de ver esse... Assim, o meu horizonte ele foi ficando mais longe. E aí eu falei, não, eu quero mais. E eu sou meio que empreendedor. Eu tentei montar alguns negócios, quebrei, e faz parte, né, Rafael? Sim, Que é aprendizado. E eu falei, eu nunca fui muito feliz no meu trabalho, porque eu sou um funcionário. Tenho regras, horários, local para seguir. Isso é cansativo. sim. E eu vi a necessidade de um negócio. Pensei em várias possibilidades e tal. E aí comecei a pensar no ramo de imóveis. Aí pensa no ramo de imóveis e tal. Uma das opções seria comprar e deixar de esperar valorizar. Acho que é a primeira que a pessoa pensa. Construir uma coisa que estava longe da minha mente nesse momento. E aí volta Deus de novo, coloca na sua frente, no seu caminho, uma pessoa para te dar uma força, para te orientar e para crescer junto. Um amigo no trabalho, eu descobri que eu almoçava com ele constantemente, mas não falávamos no negócio. Começamos a falar, aí ele falou, eu tenho 2 empreendimentos, eu pago 2 terrenos, um comercial e um residencial. Aí eu falei, caramba, e num lugar bom, não era um lugar simples, não, um lugar bom. Sim. Só que ele era solteiro nessa época. Aí eu falei, mas pô, você põe muito dinheiro nisso? Ele falou, uns 70%, 80% do meu salário. Nossa. Eu falei, mas é muita coisa. Ele falou, mas eu tenho um plano que em 10 anos, eu fazer a minha poupança, o meu caixa em 10 anos, e ver de renda, né? Ter ter a minha liberdade financeira. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, liberdade financeira. Comecei até a ir atrás e entender. Poxa, eu também quero a minha liberdade financeira. Você viver de um aluguel ou de uma renda é ótimo. Sim. Aí conversa todo dia na hora do almoço. Um dia a gente falou assim, vamos comprar alguma coisa junto? Sociedade? Aí, vamos. Ah, mas aonde? Ah, não sei, vai aparecer. Aí um dia no restaurante que a gente vai almoçar, tinha uma mesinha na frente do restaurante, um ponto de venda de um lançamento, loteamento novo. Pegamos o folheto ali, e damos uma lida no folheto, pô, interessante, vamos conhecer? Vamos. Aí ligamos pro corretor, fomos até lá, conhecemos o lugar, puta, o lugar é lindo, era um lugar novo, uma ampliação da cidade. Puta, esse lugar vai ficar ótimo, é um investimento perfeito e tal. Ainda ficamos 2 semanas pensando. Acabamos voltando, mas não com o mesmo corretor, não me lembro por quê. A gente procurou uma das imobiliárias que estavam vendendo esse empreendimento, que era 800 lotes de um loteamento, para você ter uma ideia. Loteamento muito grande. E assim, de médio para alto padrão. Loteamento bom, não era simples não. Sim. E aí a gente comprou. E aí, e aí vem o detalhe. E o dinheiro? Pois é. Porque o investidor fala, eu não tenho dinheiro, né? Quanto que tava o lote na época? Olha, pagamos 65 mil, um lote de 275 metros. Tá. Nós vendemos ele, eu já falo por quantos vendeu, para você ter uma ideia da valorização. Aí 65 mil, quanto que tem que dar de entrada? 20%, 13 mil reais. Olhamos pro outro, você tem? Eu, não. Você tem? Não. Aí falamos pro corretor, mas a gente não tem esse dinheiro. Aí ele falou, você vai pagar em 3 vezes, dá 3 chequinhos, só começa a pagar a parcela depois que vencer o último cheque. A gente falou, putz, tá fácil, né? 13 mil, dividir por 2, 6,5. 3 cheques de 2 mil e pouco. Dá até dá. Aí eu fui direto na mesa do meu gerente e falei assim, ó, quero minhas férias, só que é no papel. Eu não vou tirar férias, eu quero no papel que eu preciso do dinheiro. Nem falei pra que era. E o gerente, uma pessoa muito boa, falou, não, pra quando? Põe a data aí que eu assino, pode ficar tranquilo. Tirei minhas férias com o 13º adiantado, peguei aquele dinheiro, olhei pro dinheiro, obviamente eu não tirei o dinheiro do gasto mensal, né? As pessoas às vezes erram porque pegam o dinheiro das férias, e as férias é um adiantamento do seu salário, é 1/3 que você recebe a mais. Então esse 1/3, mais uma poupancinha lá, umas quirelas que eu tinha na conta, mais o 13º, que é metade do salário, eu tinha dinheiro para 2 parcelas, ou quase 2 parcelas, faltava uma. Aí eu falei, vai aparecer, eu não quero saber como, eu vou fazer. Aí liguei pro meu amigo, você tem
Tenho, vamos voltar lá, vamos. Ligamos pro corretor, voltamos, compramos o terreno. Aí ficamos pagando o terreno lá. E o loteamento não estava pronto, ele estava sendo construído, nem tinha alvará. Como a gente não tinha peça, o nosso plano era construir uma casa junto, vender e dividir o lucro. Só que aí aconteceu o quê? 4 anos pagando esse empreendimento, ele resolveu casar, porque a namorada, a noiva dele, os dois são muito amigos meus, ela pressionou ele bastante, não, você vai casar, e agora você paga 3 imóveis, você tá maluco, vende essas coisas aí, vamos, a gente não tem casa. E aí ele fez uma jogada parecida comigo, ele arrumou uma casinha lá de fundo de uma tia dele, foi morar lá com um aluguel de 300, 400 reais, porque era no começo, comprou móveis usados, também é uma pessoa que não tá aí pra gastar dinheiro com besteira, mudou pra essa casinha, casou na correria, assim, mas fez um belo de um casamento, mas a casa, ele não investiu muito, não. Sim. Aí, vamos vender o terreno porque tá ficando apertado, vamos vender. Aí vendemos o terreno em 2014, 4 anos pagando esse terreno. Tá. Bom, resumo da história, pagamos 65 mil nesse terreno e vendemos por 130 mil 4 anos depois. O valor do terreno dobrou em 4 anos. Porra. Foi um bom investimento? A minha pergunta para você. Foi, claro que foi. 4 anos. Agora eu vou falar a minha parte. Bom, a gente teria que botar aí os cálculos todos, mas foi interessante. Porque vocês foram pagando parcelado, né? Vocês foram... Isso, vão pagando parcelado. Talvez vocês fossem gastar esse dinheiro todo com um carro novo, com uma TV nova. Eu acho que... Exatamente. A melhor dica que você dá... Exatamente. A melhor dica que você pode dar para quem quer investir. Pergunta para a pessoa, você tem dinheiro? Ela vai falar não. Aí eu vou falar, não é verdade. E era o meu caso. Sim. Um erro que todo mundo faz. Eu pergunto para você, você sabe quanto você gastou esse mês? Eu não estou falando total, porque total é fácil. Sim. Você vai pensar, eu recebi tanto e gastei tanto. Por exemplo, eu recebi 3 mil e faltou 100 reais. Eu gastei 3.100. Não é essa a pergunta. Você sabe me discriminar os seus gastos? As pessoas não sabem. Por quê? Elas não planilham. E eu aprendi há muito tempo a planilhar tudo. Eu anoto tudo. Eu sei quanto que eu gastei nos últimos anos, eu tenho as planilhas. Eu sei quanto que eu vou gastar na próxima quinzena, quanto que vai entrar e quanto vai sair. No próximo mês eu faço uma ótima estimativa de quanto vai entrar e vai sair. E se eu precisar fazer, eu já fiz isso durante algum tempo, não faço mais. Durante 3 meses, assim, por exemplo, eu vou fazer uma compra grande, será que eu posso? Aí eu olho minha planilha, não, putz, o cartão de crédito ainda estou pagando aquela parcela da TV e tal. Sim. Então, a planilha é a sua estrutura, é o seu alicerce. Se você não tem, você fica abalado. Então as pessoas fazem o quê? Elas pegam um salário e gastam. Aí depois falam, não tem dinheiro para investir. É como você falou. Então a gente começou pagando uma parcela de 800 reais. Vou falar o valor exato para você, 803 reais a primeira parcela. Dava 401,50 para cada um. Aí havia um aumento anual pelo contrato. A última parcela a gente pagou 1.100 reais. Foram 4 anos aumentando. Mesmo assim, a última parcela eu paguei 550 reais a minha parte. Sim. Não é muita coisa, você entendeu? Tu foi diluindo, era um valor pequeno mensal, relativamente pequeno. Exato. É aquele dinheirinho que cabia no teu bolso, que sim, tu poderia gastar e ter um conforto melhor, uma qualidade de vida que está melhor, mas tu não teve problemas em separar um pouquinho e deixar lá. Aquela cervejinha, aquele cafezinho, dá uma cortadinha aqui ou ali, compra uma roupa na liquidação, você consegue. Se a pessoa fizer uma planilha e pensar bem, ela consegue. Agora... E quando que tu começou a fazer essa planilha? Por que tu começou a fazer essa planilha? Aí é interessante, porque enquanto eu era casado, enquanto eu era solteiro, eu pagava as contas da minha casa. E eu nunca conseguia ficar no azul, sempre no vermelho. Aí eu me casei e a situação foi igual. Mas até aí eu tinha um salário ruim. Tá. Quando eu me mudei pra cá, pra onde eu tô hoje, a minha esposa ficou 6 ou 8 meses sem trabalhar. E aí eu achava que era culpa de muito gasto para pouca, né, muita saída para pouca entrada. Sim. E só que um dia ela começou a trabalhar também. Eu somava, bom, não é um valor ruim, tá caindo esse dinheiro aqui, esse dinheiro é cobrir, mas não dava. Vermelho, pagando juros no banco e tal. Eu tinha já muitos anos largado o cheque, porque o cheque é uma coisa horrível, mas pagando cartão de crédito atrasado, conta de luz atrasada. Aí eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí eu vi alguns softwares que fazia controle financeiro, o Money da Microsoft e tal, mas eu não me interessei porque eu não me identifiquei com esse software. Comecei a
planilhar. Como eu trabalho com informática há 17 anos, o Excel é uma coisa simples para mim. Comecei a planilhar. E a minha planilha foi evoluindo. Aí fui fazendo um histórico, fórmulas e tal. E eu não consigo usar outra coisa hoje. Então, tudo que eu olho para minha planilha hoje, eu sei, isso daqui é gasto fixo. Eu sei que eu não tenho como fugir. Isso aqui eu posso até cortar. Isso aqui é extra que apareceu. Aí eu olho, ó, em outubro eu tenho licenciamento do carro, em janeiro eu tenho PVA. Eu consigo olhar o ano inteiro, na verdade. Tinha uma época que eu olhava o ano inteiro. Aí eu colocava um aviso assim, ó, mês que vem tem o licenciamento do carro. Então se eu ia gastar dinheiro com alguma coisa extra, eu já não gastava porque eu sabia que ia ter o licenciamento do carro. E à vista, não é uma coisa assim. O IPVA você quebra em 3 vezes, o licenciamento não. E quando exatamente que eu fiz, eu vou chutar um ano para você, 2007 ou 2008 foi quando eu pensei de comprar a casa. Talvez até pela compra da casa eu vi essa necessidade. Então tem 8, 9 anos que eu faço isso também. E assim, eu já ensinei alguns amigos, e não é nada, não é um, igual a gente fala em inglês, não é rocket science, não é uma coisa, não é uma ciência de foguetes, é uma coisa simples. Planilhar os seus gastos é simples. Eu só não indico a pessoa ficar anotando cada cafezinho que ela gasta, não precisa. Põe assim, alimentação tanto, combustível tanto. Sim, e anotando os gastos um pouco maiores. Eu fui no mercado e comprei os alimentos da semana. Aí tu vai lá, R$120, tu anota. Fui jantar com a família, gastei R$89, aí tu anota. Isso, e assim, é difícil anotar tudo por causa do cartão de crédito. O cartão de crédito facilita a vida, você vai passando. E na verdade eu anoto o cartão. Aí de tempos em tempos eu tenho uma quebra dessa planilha. Aí eu olho as faturas de cartão e falo, ó, supermercado, gasto com manutenção do carro, combustível, alimentação, diversão, tipo shopping, churrasco e tal. E aí eu vou quebrando. Aí daqui a pouco eu olho, esse mês eu olhei, eu vi o gasto do supermercado, eu fiquei assustado. Mas eu sei que ali tem muita coisa de churrasquinho e cerveja no meio, que ainda poderia dar mais uma quebrada. Eu só coloquei supermercado. Mas a planilha é muito importante. Então quem quiser crescer, quem quiser, na verdade, não é nem questão de crescer. Se você não quer ficar, porque eu não tenho mais intenção de ficar rico. Tenho intenção de crescer, mas se você não quer crescer, no vermelho ninguém quer ficar. Pois é. Então eu acho que na escola já tinha que ensinar a planilhar. Sim, esse processo de olhar os gastos e cuidar muito bem os gastos, ele te serve muito bem para não ficar no vermelho, para conseguir entender onde é que está indo cada um dos gastos, né? Mas também para conseguir fazer sobrar e conseguir investir. Então agora há pouco tu me falou de liberdade financeira, que era o plano que o teu amigo queria fazer. Em 10 anos eu vou guardar, vou investir em imóveis, terrenos e vou construir a minha liberdade financeira. Aqui tu acabou de mostrar uma solução para conseguir fazer sobrar dinheiro, porque às vezes não sobra dinheiro. E se você se esforçar, sobra. E se não sobrar, você está fazendo alguma coisa errada. Eu aprendi num dos primeiros cursos que eu fiz, vários livros que eu li o Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, muitos livros, né? Mauro Halfeld, eu adoro, ouço ele na CBN, todo dia CBN das 8 da manhã às 6 da tarde, 6h05, 8h05 ele fala. E ele fala muito de imóveis, de investimento em geral. Uma das coisas que eu aprendi é, você define um plano e você fala, ó, esse dinheiro aqui é para investimento. Quando o seu salário cai, paga primeiro aquilo e deixa o resto para lá. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Deixa atrasar a conta de luz, você vai pagar um jurinho. O jurinho você morde ele com raiva, falar, devia ter economizado mais. Porque senão o que acontece? Você não faz o investimento porque faltou R$150 para a conta de luz. E aí o investimento fica para trás. E quando você olha, sua poupança não cresceu, seu negócio não cresceu. Sim. E aí a gente pegou, voltando ao terreno lá, eu consegui dobrar o meu investimento, porque eu coloquei da minha parte, cada um, na verdade, porque nossas contas foram todas divididas. Cada um colocou 20 mil em 4 anos e recebemos 40 mil no final. Na verdade foi 21 mil, recebi 40 mil, deu quase o dobro. E aí esse dinheiro estava para entrar e o meu amigo, ele estava para comprar um apartamento, então ele ia usar de entrada. Comprou o apartamento dele, tá lá os dois felizes, acabaram de ter um casal de gêmeos em janeiro, né? Eles estão ótimos. E aí eu falei, esse dinheiro não vai ficar parado, porque eu já estava com a cabeça mais, né, bem a mente mais aberta, vou investir. Comecei a procurar outros lotes, porque eu não queria construir ainda, eu ainda não tinha aquele suporte para construir.
vou procurar outros lotes. Aí procurei, achei um lote de um loteamento aberto, não um loteamento fechado, não um condomínio. E era novo esse loteamento, então ainda estava na fase de vendas pela loteadora. Não, minto, eu peguei de segunda mão, né? Um funcionário da loteadora comprou e estava revendendo. Aí eu liguei para vários, esse cara falou, o lote está aqui, tá, eu quero 45 mil e você assume tantas parcelas, tem mais 5, 6 anos para pagar. Aí eu olhei 45 mil, olhei para o cheque de 40 mil vai cair na semana que vem. Pensei 2, 3 dias, eu recebi o cheque tipo na segunda-feira, na quarta eu comprei o outro lote. Eu não fiquei com o dinheiro parado na conta. Senão você gasta. Aparece o carro lá para você trocar, você troca de carro. E nessa época, eu tinha um Uno 1993. O Uno tinha mais de 20 anos de idade. Ele nem pagava mais IPVA do Uno. Eu tenho certeza que os amigos riam de mim quando eu ia trabalhar. Olha, carro velho. Eu não tava nem aí. Eu ia com ele trabalhar de boa. Fiquei 9 anos com esse carro. 9 anos, quase 10 anos. 9 anos e meio fiquei com esse carro. E para poder economizar, né? Aí eu peguei 40 mil para dar de entrada nesse lote. Olhei para minha conta bancária, tinha uns R$1.000 no máximo. Cheguei pro cara e falei, ó, o seguinte, ó, consegui 2 mil. Dou 42 mil para você e 2 cheques de 1.500 para daqui 30, 60 dias, não dá para fazer outro negócio. O cara pegou na hora. Para ele já assinou a transferência para mim, confiou no cheque de boa. Pessoa muito boa da loteadora. E aí troquei um terreno pelo outro, só que de um meio lote que eu era dono, eu passei para um lote inteiro. É um lugar mais simples, mas é um terreno bom. Então ele tá lá, tô pagando as parcelinhas lá, e um dia eu chego lá, eu termino de pagar. Sim. E aí queria construir, só que veio essa crise, e a crise apertou. Como é que eu faço? Não vou conseguir e tal. E aí eu falei, bom, posso até começar a construir agora, mas já pensou a casa pronta e não vender? Porque então, a crise que nós estamos passando no Brasil aí já há 2, 3 anos, principalmente nos últimos 2 anos, é sem igual, não dá para comparar. E não dá nem para tomar como parâmetro que o negócio imobiliário é ruim. Tem gente que fala para mim, sai fora, tal, não é um bom negócio. Mas eu acho que o investimento imobiliário, diferente de outros investimentos, ele é de longo prazo. Quem vai entrar tem que ter na cabeça que, igual o meu caso, 4 anos pagando um lotezinho. É ótimo, é longo prazo, não é uma coisa para você comprar hoje e vender daqui 3 meses. Compra um carro velho, reforma e você põe ele à venda. Mas não é. É uma forma. Eu conheci um amigo da minha esposa, que ele é funileiro, e ele estava me contando, o serviço aparece, tal, mas o que eu gosto de fazer, e o olhinho da pessoa até brilha. Eu gosto de comprar Fusca velho, reforma e vendo. Eu ganho mais dinheiro, ou pode ser até menos, mas eu sou mais feliz. Então ele faz isso com amor. E é uma opção muito boa. Sim. Então, assim, o investimento de imóveis é a longo prazo. Então, o mercado está ruim, se mantenha no rumo, seja persistente, porque é uma necessidade de ser persistente, e você vai chegar lá. E é nesse meio tempo aí do meu amigo saindo do loteamento, e eu falei, não, eu vou investir num outro negócio. Aí eu vi um lançamento de um apartamento, aqui na minha cidade mesmo. O lançamento de um apartamento. E eu conheço o empreendimento, a construtora é de nome e tal, é segura, porque eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado, que a segurança é importante. Você não pode comprar só porque está barato. Você tem que se informar. Então, assim, eu sempre fiz isso, apesar que eu falo sempre, mas eu não fiz tantos negócios assim. Mas eu pego os dados com a pessoa, vou no cartório e falo, eu quero uma certidão negativa, quero saber em nome de quem está, se tem dívida, entendeu? Eu guardo, quero uma cópia autenticada, porque se der um problema, o cartório me comprovou, tá no nome da pessoa. Porque você sabe que você deve ter histórico, a pessoa compra, tá no nome de alguém, da família, tem um inventário, você não consegue transferir e tal. Sim. Aí eu falei, putz, investimento é comprar um apartamento na planta, a semana de lançamento, para isso tem um desconto de 10 mil. Porque coçou, e ainda era a época o mercado estava aquecido ainda. Aí cheguei na minha casa e falei pra minha esposa, a conta é essa, comecei a fazer as contas, ela ficou assim, o que esse cara tá fazendo? A gente consegue pagar essa parcelinha aqui, mas e a entrada? Aí acho que era 10% na hora, só que você tem que completar a entrada na hora do financiamento depois, né? Você conhece o processo. Sim. Falei, a gente consegue esses 10%, paga essa entrada, também é dividida em 3 aí,
eles não são bobo nem nada, os corretores, né? Sim. Falei, vamos lá. Ela topou. Aí que vem o apoio. Sem o apoio, eu já tinha ficado para trás. Voltamos lá e comprei um apartamento na planta. Aí fiquei pagando o lote e o apartamento. E aí, assim, as contas aí equilibradas ainda. Te confesso que durante teve alguns momentos que eu tive intermediária para pagar do apartamento. Usei o 13º, vendi algumas coisas que eu tinha, eu deixei de trocar de carro. E tive que juntar dinheiro para chegar nessa intermediária. Fiquei no vermelho, porque eu acho que não é uma vergonha. Eu pensava dessa forma. Eu pensava, se eu sou um investidor, como é que eu vou passar um período no vermelho? Eu não sou um bom investidor. Não é verdade. Né? Você tem o seu planejamento. Acontece. Você está vindo numa linha aqui, aí caiu alguma coisa, ficou doente, um remédio caro. Você vai abandonar e vender o seu investimento? Não, você fica lá embaixo no vermelho, você vai se recuperar. E compramos esse apartamento na planta, chegou o dia do financiamento, e aí falei, agora qualquer coisa. Só que, assim, uma outra dica para quem eu dou para quem está querendo começar. Entenda o processo. Por isso que a educação financeira, o trabalho que você faz, Rafael, é excelente. A pessoa fica com tanto medo de comprar que o medo evita ela. Então a pessoa não tem coragem. E aí ela fala o seguinte, e se eu desistir no meio do processo? Eu perco tudo que eu paguei? Você sabe que não é assim. Você consegue resgatar a maior parte do que você pagou. Tá no contrato. No meu caso, o contrato eu perderia 20% do que eu paguei. Aí eu falei pra minha esposa, tá vendo aqui, ó? Vamos supor que a gente paga 30 mil durante 2 anos da construção e desistir. A construtora tem que devolver 80% pra gente. Então vamos perder dinheiro? Vamos, mas não vamos perder tudo. Não vai perder tudo. Aí voltando no que você falou lá, cortando os gastos, cervejinha e tal, a pessoa consegue. Se nesse momento que você desistiu, você olhar para trás e falar assim, será que você teria guardado esse dinheiro? Vamos fazer um exemplo aqui. 30 mil, vamos supor que eu dei 30 mil durante 2 anos. Eu perco 6 mil, que é 20%, fico com 24 mil. Eu consegui juntar 24 mil em 2 anos. Se eu não tivesse comprado apartamento, de jeito nenhum que eu ia juntar. O que ia acontecer? Eu ia fazer festa com o filho, aniversário, eu ia colocar um som no carro, e o dinheiro ia embora, vai embora, entendeu? Sim. Eu falei, a gente tem que se arriscar. Se no dia do financiamento, ou um pouco antes, a gente vê que não dá, a gente vai lá e faz o distrato. A gente só não pode fazer o distrato depois que eles vencer o prazo lá, que aí começa a pagar juros. Sim. Aí, bom, contrato, eu gosto de ler o contrato, sou chato. O corretor falou, você vai me dar licença que eu vou ler tudo. Ah, mas é muito grande, não me interessa. Apesar de que uma outra informação importante, contrato você geralmente pode cancelar até 7 dias depois. Em alguns casos, 4 dias, 3 dias, depende da situação. Mas se você assina um contrato, desistir no dia seguinte, você consegue cancelar o contrato. Até casamento é assim, né? A casamento é para a vida inteira e pode cancelar de certa forma, tô brincando. Sim. E aí a gente assinou o contrato, tá chegando a hora do financiamento, a gente foi no banco, e aí o banco falou, olha, o valor que você tem para financiar é bem alto. E aí eu falei, pô, e agora? Como é que eu financio isso? Aí começamos a fazer conta e tal, e só teve uma opção, a gente aumentou o tempo de financiamento para 35 anos, para poder baixar a parcela, encaixamos no valor, conseguimos. Pegamos o apartamento, fizemos uma pequena reforma nesse apartamento, está alugado. Hoje, igual eu estava falando para você, o apartamento ainda não se paga, não é aquela alavancagem financeira perfeita. Por quê? Porque a gente comprou no momento errado. A gente comprou na hora que a bolha não é bolha, que eu também não gosto de falar disso. O mercado estava muito aquecido, o valor estava muito alto. Mas assim, eu não tinha outras opções, porque eu acho que é uma questão muito regional. Você vai para regiões onde tem um monte de opção, e quanto mais é a oferta, mais baixo é o valor. Não tinha muitas opções aqui. E eu me senti seguro de comprar uma coisa praticamente na minha cidade, no meu bairro. Então, eu ainda acho que é um bom negócio. Eu tenho que completar um dinheiro no valor da parcela. Então, diante do que eu recebo de aluguel, tem que pagar a parcela e o condomínio, eu ainda ponho dinheiro do bolso. Mas não é um bom negócio não, porque é uma poupança, é um investimento. Quando tu me contou o negócio, eu olhei de cara e, ao meu ver, é um bom negócio pelo fato de estar conseguindo ter um aluguel vindo, que não está pagando todo o financiamento ainda, mas segundo o que tu me contou, em 4 anos esses valores vão se equiparar. E aí tu vai começar a ganhar a partir desse momento. E, exatamente.
nesse processo, tu me contou aí que cada solução que tu deu para conseguir pegar o financiamento, para conseguir financiar esse imóvel, foi jogar 35 anos o financiamento. Daí tu pensa assim, porra, 35 anos, é muito tempo. Pô, tá velhinho. Eu vou pagar muitos juros. Mas daí que tá, tu tem a solução sempre de pagar a última parcela, se sobrar um dinheiro extra. Daí tu acaba se forçando a fazer essas poupanças, que nem tu falou antes. Pô, eu economizei 24 mil reais se eu desistir do negócio nos 2 anos. Isso porque perdeu 6. Isso porque perdeu 6. Eu teria conseguido guardar esses 24? Pois é. Então, eu acho bem legal esse fator aí que tu usa, que é de se comprometer. Então, tu vai lá e diz, Isso. Cabe no meu bolso? Daí tu faz as contas, cabe no meu bolso. Ah, então vamos fazer. Vamos se comprometer e o máximo que vai acontecer é eu ganhar 24 mil reais depois de 2 anos que eu desisti do negócio. Não é ruim. Não é ruim. Quem é o maior comunicador do Brasil? Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos falou uma vez, porque ele recebe as pessoas muito pobres lá no programa dele. E a pessoa falou, ai que alegria, Silvio, eu ganhei essa geladeira, ou essa televisão, não sei o que lá, eu tô pagando lá o meu liquidificador parcelado na Casa do Bahia, lá, nosso sufoco. Ele falou assim, a melhor coisa que você faz é ir lá e comprar parcelado. E olha que as Casas Bahia é concorrente dele, porque ele vende o carnê do baú, então é concorrente dele. Mas ele falou, se você não financiar, não fizer um carnê, o que acontece? Você não se compromete. E você não consegue guardar o dinheiro, e você nunca vai ter uma TV, um liquidificador, um fogão. Então você faz. É lógico que tem que caber na sua parcela, mas se assumir o compromisso, você olha o carnê ali, você paga. Então quando você vai fazer investimento, uma das contas que até o Kiyosaki falava muito disso, e outras pessoas falam, não compre à vista. Então vou dar um exemplo, tem que comprar uma televisão lá bonitona de 2 mil reais. Pô, ela custa, sei lá, 18 parcelas de 150. Mas se eu guardar 10 parcelas... Alô? Deu uma trava aqui. Guardar 8 ou 9 parcelas de 200 reais, eu já compro essa TV. Só que o brasileiro não tem essa cultura de economizar. Sim. Olha que o brasileiro olha para a conta bancária e tem 600 reais, ele fala, vou fazer um churrasco. E aí ele gasta tudo. Agora, quando você tem um carnê, você olha para a sua conta bancária e fala, tá meio apertado. Aí você olha o carnê, pô, vou pagar isso daqui. Aí você paga, aí você faz. Sim. Então funciona, compromisso é muito importante. Eu até separei um texto aqui, se você me permitir. Claro. Você que é uma pessoa que está muito mais em condição de ensinar do que eu. Não. Mas eu separei um texto aqui de alguns passos que eu acho que a pessoa tem que tomar se a pessoa quer investir. Pô, legal. Então vamos lá. Depois eu mando por WhatsApp para você, se você quiser usar, fica à vontade. Tranquilo. Então, primeiro passo, decisão. Você tem que saber onde que você quer chegar em algum lugar. Você não sabe aonde ainda, mas eu quero chegar em algum lugar. Eu quero continuar sendo pobre, eu quero continuar pagando aluguel, eu quero continuar me mudando a cada 2 anos porque o aluguel sobe. Não, eu quero ter alguma coisa boa para morar, ou eu quero colocar uma casa e alugar ela. É uma decisão que você toma, se dá o primeiro passo, é o start. Aí você tem que ter uma definição. Definir em que você quer investir. Em imóveis, como você fala muito, ouro, imóveis, dólar. Tem o fundo imobiliário que eu tenho lido sobre isso também, parece ser muito bom. Aí depois você vai fazer a sua capacitação, porque sem conhecimento você não vai conseguir fazer corretamente. Então tem que se capacitar, vai estudar, paga cursos, tem curso de graça, tem o Rafael Ianchi aí ensinando muita coisa, tem outros muito bons, tem até melhores, só que os melhores não querem soltar o que conhece. Então eu acho que eu admiro o trabalho de você, porque você fala, põe a cara a tapa aí, ensina mesmo, não tem medo. Então se capacitar para poder ter uma base de conhecimento. Depois vem o planejamento. Então você vai criar um plano. Eu vou construir. Quais são os passos que eu preciso para construir? Você vai anotar e vai criar os seus planos. Detalhe que você pode revisar e mudar esse plano. Eu costumo pensar assim, eu quero chegar lá, eu só não sei como. Então eu vou seguir esse caminho. Se ele não der certo, eu mudo. Mas eu não posso desistir da minha orientação para chegar lá. Aí depois vem a determinação. Se você não acreditar, você não chega em lugar nenhum. Então você tem que acreditar, é ter fé. E ter fé é acreditar, não é acreditar cegamente.
Não é ir lá e fazer uma parcela de R$ 3.000 no condomínio, se você não consegue pagar, e só porque eu acredito eu vou pagar. Não, isso não é verdade. Então acreditar puta, eu vou começar comprando um lote de R$ 400 por mês, 500, e eu acredito que um dia eu vou comprar um apartamento num lugar bom, e eu vou conseguir pagar a parcela. Então você acredita. Depois vem a persistência. E a persistência no caso de imóveis é inevitável, porque é um investimento de longo prazo, e você não vai conseguir em 6 meses, um ano, ter um negócio, a não ser que você tenha dinheiro à vista. Então você tem que persistir muito tempo mesmo. Revisão. Você tem que parar e revisar os seus planos. Pô, tá dando certo? Ótimo. Tá dando tão certo que talvez eu precise de diversificar, aplicar em coisas diferentes. Puta, não tá dando certo. Onde que eu tô errando? Aí você vai procurar corrigir, vai procurar ajuda. Uma pesquisa permanente. Isso você ensina muito bem. Eu abri muito a mente em relação a isso. Como pesquisar, por que pesquisar. Tem um vídeo, até queria te dar o parabéns. Você fez um vídeo que você foi numa rua em Porto Alegre, mostrou o bairro, esse lado aqui tem mais moradia, esse é mais valorizado, esse é menos. Mostrou o lote, imaginou uma construção, fez lá uma construção hipotética, mostrou as possibilidades. Eu faço isso meu tempo inteiro. Eu nem consigo dormir à noite, tanto que eu faço isso. Legal. Minha esposa nem tem. Então eu fico sempre pensando nisso. Pô, e se eu construir dessa forma? E se, em vez de uma casa grande, eu fizer apartamentinho para alugar e tal? Então você tem que revisar e ir mudando os seus planos. Não tem problema, não é vergonha você admitir que você estava errado. E também fazer a pesquisa permanente para você revisar os seus planos. Replanejamento. Pô, pesquisei, vi que não está funcionando. Revisei, vou replanejar. Refaz tudo, começa de novo. Crescimento. Não adianta investir, não adianta fazer tudo isso se você não cresceu. Então olha para trás e fala, pô, eu tinha um fluxo de caixa eu movimentava com meus negócios 5 mil por ano, continuo nos 5 mil. Então, só de considerar a inflação já não é um bom negócio. Se você olha que você está conseguindo crescer, você está aumentando o seu aporte, aí você tá funcionando. Então você tem que pensar no crescimento. E aí, por fim, o resultado, que eu acho que é o mais importante. A gente está em busca do resultado. E aí, no meu caso, eu nem sei que resultado que é esse, porque eu também mudei meus planos. Sim. Te confesso que inicialmente eu pensei, eu vou ficar rico com isso. Hoje, com 44 anos, eu já não tenho mais essa necessidade. Não que eu não tenho necessidade financeira, eu não tenho a necessidade pessoal de enriquecer com isso. Eu tenho muito mais a necessidade de conseguir fazer o que eu gosto, de ver esses planos acontecerem e ter um plano de negócio que eu consiga pagar minhas contas com uma certa liberdade financeira. Então, esse que é o meu objetivo, entendeu? Isso que eu tenho buscado. Eu espero que eu consiga chegar perto, pelo menos assim. E aí eu te pergunto, aonde que eu estou errando, Rafael? Olha, pelo que você está me contando aqui, tu está no caminho certo. Tu tem toda a parte, todos esses passos que tu acabou de me mostrar, que eu concordo com eles, tu está seguindo esse caminho de alguma forma. É claro que o caminho nunca é reto, então a gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B. Esse caminho nunca é reto, ele vai passando por vários sobes e desces. Eu estou nesse caminho também, de alguma forma, eu também estou errando, estou acertando, assim como tu tá também. E, bom, aqui tu me falou que não tem o objetivo de enriquecer, não tem mais esse objetivo tão forte em ti, mas com certeza tu tá aí com intenção de construir liberdade financeira. Essa também é uma das minhas metas, uma das minhas buscas. E esse processo de acumular capital através do mercado imobiliário é sim uma ótima forma de se fazer isso. Daqui a pouco tu vai estar com o terreno quitado e com o imóvel na planta, o imóvel que tu comprou, quitado também. Sendo que o inquilino pagou boa parte dele e daqui a pouco tu vai estar vendendo algum desses lotes ou não, indo construir, e aí com o tempo, com conhecimento, com planejamento, com o tempo as coisas vão acontecendo. Então, muitas vezes a gente acha que esse resultado, a gente não consegue ver às vezes o resultado tão facilmente na nossa frente. Mas ele está acontecendo.
o resultado que tu obteve, ó, são 2 empreendimentos, dois projetos acontecendo e que tu teve persistência de manter eles por, já são 6 anos, né? Tu tá investindo em imóveis e eles estão acontecendo. Pô, tu comprou um terreno por 65 mil, depois valia 130 mil, dobrou o capital. Claro que teve várias coisas aqui, custos, mas ó, tu investiu 20 mil, voltou 40 mil, foi um grande avanço. Então, é questão de continuar, de persistência. Quisera eu ter dinheiro para comprar mais. Né? Ainda vou te falar mais, eu comprei o investimento, esse lote depois de quase 1 ano de lançamento, ou 8 meses de lançamento, mais ou menos. Sim. E eu conheci uma pessoa que comprou no pré-lançamento e pagou 49 mil. Aí você imagina quanto esse cara ganhou. Sim. Pagou 49 e o terreno chegou a valer 130, 140. Hoje deve valer bem mais. Né? Acredito até que essa pessoa continue com esse lote. Ah, legal. Legal. E assim, eu conheci uma pessoa que eu aprendi a palavra alavancagem financeira. Legal. E aí, né, essa pessoa não era a pessoa que abria muitos resultados, tal, ela falava por cima, e um dia ele deixou escapar. Eu consegui, aí, em 10 anos, fazer 1,5 milhão. 10 anos é o que eu tô chutando, porque ele não me falou o tempo, mas eu tô calculando o tempo de casado dele, mais ou menos. Tá. Ele falou assim, ele deixou escapar 1,5 milhão em 10 anos de alavancagem financeira, não é ruim. Pô, o cara conseguir chegar a 1,5 milhão, se ele colocar 1%, ou menos um pouquinho, ele já tem a liberdade financeira dele. Sim, já tem uns 15 mil por mês, 10 mil por mês. O meu objetivo tá ainda aqui, 10 mil muito pra mim. Hoje, se eu conseguisse 4 ou 5 mil por mês, assim, de liberdade financeira, porque 4 ou 5 mil por mês de salário é uma coisa. Porque o salário te obriga a ficar o mês inteiro ocupado. E quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Como dizem. Você está ocupado o tempo inteiro, correria, não dá tempo. Você não vê os negócios acontecerem. Mas se eu tivesse 4 ou 5 mil de renda hoje, é mais do que eu preciso para viver. E aí eu ia trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu já tenho... Então, dando um exemplo para você, hoje eu fui retirar um documento numa loja, em comércio, e aí tinha umas pessoas conversando e a mulher falando, porque a pessoa comprou a casa em leilão, e aí na hora de pegar a casa, tinha uma pessoa morando, não sei o que lá, e aí ela foi e comprou a casa para revender, no que ela foi revender, tinha problema de condomínio atrasado, blá blá blá, e eu ouvi naquela história. Aí ela falou, perdi a venda. Eu falei, perdi a venda, ela é corretora. Aí eu falei, você é corretora? Sou. Você me deixa um cartãozinho? Peguei o cartãozinho. Aí conversando assim rapidamente, coisa de 2, 3 minutos. Aí ela falou assim, eu falei, o mercado tá ruim, né, tal. Ela falou assim, essa semana tinha uma casa tal, que eu conheço a planta dessa casa. Não sei o estado que ela tava, mas eu conheço a planta. Essa casa o cara queria vender por 200 mil, teve que vender por 185 porque ele tava com pressa e o comprador falou que não dava mais 185, ele vendeu. Aí, Rafael, essa casa aí, se ela estiver em bom estado, ela estava recentemente valendo 240, 230 mil. Se esse cara comprou por 185, ele esperar o mercado aquecer, eu garanto para você, daqui a 1 ano, no mercado tiver um pouquinho melhor, ele vende essa casa por perto de 250 mil. Então, é uma das coisas que eu aprendi com você, que eu não tinha essa visão, o AVM, meio abaixo do valor de mercado. Isso mesmo. E é interessante que a imobiliária que eu comprei meu primeiro lote chama AVM. Bom, legal. Deve ser por causa disso. Mas eu nunca tinha ouvido essa palavra, esse termo técnico aí. E aí eu aprendi com você, puta, é verdade. Só que, aí eu te falo uma coisa, uma das coisas, eu até respondi o seu e-mail lá e falei, eu acho que você é muito otimista demais. Eu ainda sou um pouco pessimista. Você costuma falar de comprar abaixo do valor do mercado. Só que eu acho que a pessoa tem que ter dinheiro na mão, né? Porque você não tem o dinheiro, ainda você vai ter que financiar aí no banco, vai levar meses, e a pessoa vai desistir, o vendedor, ou vai arrumar outro comprador. Então eu ainda sou um pouco assim com isso. Mas depois que eu vejo os seus vídeos constantemente, falei, puta, é verdade. Dá para ganhar dinheiro de várias maneiras, até só comprando barato e vendendo pelo valor de mercado. Com certeza. Eu ainda não estou nesse ponto porque eu não tenho essa grana. Quem olhar fala, o cara tá pagando 2 imóveis, mas tudo que eu recebo vai.
né? Sim, Tem mas daí, carnezinho, cai lá. claro, mas uma das soluções que tu pode fazer, se tu quiser entrar com essa estratégia de comprar AVM com dinheiro na mão, tu pode vender o terreno, por exemplo, quando terminar de quitar ele, daí tu tem, eu tenho 100 mil na mão, se valer 100 mil o terreno, se conseguir vender por esse valor, tenho 100 mil, agora eu vou atrás de uma oportunidade abaixo do valor de mercado. E aí tu tem 100 mil, aí tu vai procurar um imóvel que vale 170, 180, tu vai começar a ofertar. Tenho 100, quer? Quero. Daí tu vende. Não. Daí boa parte das pessoas não vai querer. Tu vai ter que encontrar o vendedor motivado, tu vai ter que encontrar quem está precisando vender. E aí vai do processo de procura. Essa é uma dificuldade. Mas eu acredito que funciona, acredito que tem gente que vive disso. E aí é interessante o seguinte, eu tive um avô, ele é falecido há bastante tempo, ele trabalhou com imóveis, só que ele não me transmitiu diretamente nada disso, porque eu não tinha contato com ele. Mas o meu pai, depois quando eu comecei a contar os meus planos com meu pai já é falecido há alguns anos. Antes de eu começar a investir de verdade, comecei a contar meus planos, ele olhava assim com um olhar tipo, nossa, meu filho tá viajando, ele tá louco já. Aí ele falou, o seu avô fazia isso, só que ele era assim, ele comprava uma casa, mudava dentro da casa, aí reformava ela inteira. Olha que a casa estava bonita, ele nem punha venda, aparecia um interessado, ele falava, eu não quero vender, mas se você quiser me dar tanto, eu vendo. Aí ele vendia, ele pegava, comprava outra velha, e com o dinheiro que ele ganhou, ele ficava anos vivendo com esse dinheiro. E assim, se permitir, assim, eu tenho algumas opções, eu tenho vontade primeiro de construir, meu plano principal é construir. Construir mesmo, comprar lotes e fazer um planejamento, e talvez até fazer um curso de arquitetura, eu tenho vontade de fazer isso, acho que eu não sou tão velho para começar, e construir. Só que eu sei que demanda muito dinheiro, né, poder ali para... Aí outra opção que me vem na cabeça, eu acho que eu deixo de lado um pouco, esperar, valorizar, porque demora muito. Eu tenho feito isso, na verdade, né, fiz com um lote, estou fazendo com outro, é a reforma. Então eu tenho vontade de comprar a casinha, reformar, e é um dos pontos que você bate forte, eu acho excelente, é agregar valor no imóvel. Então tenho trabalhado muito em cima disso, assim, meu plano é, quando o mercado melhorar, vender meu apartamento no lote, ou construir no lote, ou comprar uma casinha, reformar, e aí a gente vai levando. Sim, eu acho que essas duas opções são bem interessantes, bem válidas. No caso ali eu acho que, como tu já tem um terreno, seria bem interessante já partir para a construção nesse terreno. Daí vender o apartamento, claro que tu não vai vender o apartamento pelo valor cheio, porque provavelmente não vai ter pago todo o apartamento, né? Mas pode também, né? E aí partir para a construção. E aí, como é um lote, não deve ser muito grande o teu lote, deve dar uma casa, duas talvez. 250 metros, que é o padrão. 250. Tá. Daria para fazer duas casinhas. O problema é que tem uma legislação, eu não sei como é que era a sua região, mas aqui tem uma legislação que eles não deixam quebrar mais o lote, desmembrar. Tem gente que ainda fala que se ir na justiça, não deixa. Tem algumas regiões que você já tem que assinar um termo e você não pode desmembrar, que é para não cair o padrão do bairro. Então não pode desmembrar. Um exemplo, aquele primeiro loteamento que eu comprei, já é uma regra do condomínio. Não se pode desmembrar. E outra, a construção tem que ter um padrão específico. Foi um dos motivos que a gente desistiu, porque quando a gente botou na ponta do lápis, a gente estava num condomínio de médio para alto padrão, vamos precisar de 200, 250 mil para levantar uma casinha simples. Uma casinha boa, 350 mil na época, a gente não tinha dinheiro. Sim. Então não dá. Agora, o lote que eu tenho hoje, eu acho que não dá para desmembrar. Só que tem uma coisa, se fosse para alugar, eu construiria duas casas e deixaria alugado. Pois é uma opção. Aí a prefeitura é uma opção, só que também demanda um pouco mais de grana. Então, de repente, se aparecer um investidor, entendeu? Eu penso em encontrar um investidor. Isso, eu até tenho alguém em mente, mas eu estou esperando o mercado melhorar, na verdade. O mercado eu acho que ainda não está. E porque para construir também vai muita grana e tempo, né? Eu não vou deixar na mão de uma consultora e ver o dinheiro, né, ir pelo ralo. Eu gosto de olhar, eu levo o carro no mecânico, eu tenho que ficar lá olhando. Sou chato, entendeu? Então eu quero construir, é o meu plano A. Então por enquanto eu estou no plano C, que é esperar valorizar. Um dia eu vou passar para o plano B, que é
a reforma, agregar valor para chegar no plano A. Ah, legal. Isso é um processo, né, Newton? Então, Isso. eu já vejo que tu tem muito interesse na área de imóveis como um todo, e pelo que tu me contou lá na nossa conversa, e aqui também, dá para ver que tu quer fazer essa transição de trabalhar mais no mercado imobiliário. E, Na verdade, eu quero abandonar a área que eu trabalho hoje e trabalhar com o mercado. sim, pô, bem legal, bem legal. Mas então, a dica que eu te dou é fazer isso aos poucos mesmo, é fazer uma transição, de conseguir ter uma rentabilidade, um lucro relativamente interessante para ti, consiga, para daí fazer essa mudança completa, para não sair, tipo, amanhã, largar tudo amanhã. Exatamente, Porque, diante da experiência que eu tive com empreendimentos, não empreendimento, mas com empreendedorismo, muitas vezes você tem conhecimento e você não tem o dinheiro. Aí você não consegue fazer. Às vezes é o contrário, você tem o dinheiro e não tem conhecimento. O que você faz? Que já aconteceu comigo. Vou lá, alugo um salão, monto um negócio, fico lá só gastando e o dinheiro não entra, e quando entra eu gasto tudo. Aí passa 1 ano, 2, eu olho minha conta no vermelho e desisto, porque faltou conhecimento, faltou essa bagagem. Sim. Então não adianta você tem que ter uma estrutura, um tripé, né? Um conhecimento, né, capacitação, tem que ter algum dinheiro, se for usar o aporte financeiro de alguém, tem que estar bem documentado, mas dá para fazer um pouco mais difícil. E você tem que batalhar também. Eu vejo muita gente falar assim, eu vou montar a franquia e deixar os outros cuidando, outra pessoa cuidando. Pode dar certo? Pode, tem gente que dá, mas também tem gente que vai lá e o funcionário mete a mão no dinheiro, rouba, faz coisa errada. Sim. Então, a pessoa tem que estar ali. Eu não quero construir para deixar alguém fazer, eu quero estar junto. Sim. Então, se eu seguir o meu plano de verdade, vai ser largar o que eu faço hoje e entrar de cabeça. De cabeça não, você falou, transição, devagar. Sim. Esse teu entrar de cabeça pode ser, vamos supor, tu planeja para daqui 1 ano ou 2 anos, daqui 2 anos eu vou estar com tantos mil guardado e eu vou conseguir ter capital, junto com um parceiro ou não, para construir, e eu vou colocar a mão na massa junto lá, eu vou fazer o investimento, eu vou contratar os empreiteiros, mas eu vou estar lá junto, de corpo e alma. E aí, sim, tu tem o capital para fazer o investimento e tu sabe os riscos que tu está correndo. E aí, com isso em mente, esses dias eu gravei um vídeo, Newton, bem legal, que fala assim, qual que é o pior cenário? E daí no vídeo ali eu estava tentando mostrar que quando a gente vai fazer uma mudança drástica dessas, de largar um emprego, de trocar de área, no seu caso tu trabalha numa área, TI, é empregado e quer ser um empreendedor imobiliário. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma transição. Fazem 6 anos que tu está fazendo essa transição. E talvez demore mais 1 ou 2 anos para te terminar essa transição. Mas daí tu te pergunta, qual que é o pior cenário? Talvez o pior cenário seja tu começar a construir, não dar muito certo, não conseguir vender e você ficar com o dinheiro lá parado e não conseguir vender. E aí você tem que voltar para a área de TI, voltar a procurar emprego. Talvez esse seja o pior cenário. E aí você É isso que me tira o sono. Eu já até tentei falar com a minha esposa sobre isso, que eu tenho um plano e tal, mas aí ela assusta. Ela gosta de segurança, é normal. Mas eu quero fazer com um plano assim, eu quero ter um dinheiro para me manter durante um tempo. Sim. Ou de repente arrumar um trabalho tempo parcial, poderia ser uma opção. Tá. E trabalhar parcialmente. É que com 2 filhos a coisa fica mais complicada. Mas assim, eu quero pôr a mão na massa, eu quero trabalhar, eu gosto de fazer, eu quero participar da construção. Sim, sim. Eu não sei, de repente no meio do caminho, mas assim, sabe o que eu acho interessante da área de imóveis? Você não tem um único caminho a trilhar, são vários, como você mesmo fala. Eu estava lendo sobre fundo imobiliário. Pelo que eu entendi, tem gente que vive só disso, o cara não tem dor de cabeça, ele consegue a liberdade financeira, se ele tiver dinheiro para comprar cotas, bastante cotas, ele consegue viver só disso. Posso fazer só a área de compra e venda, posso me tornar um corretor, você fala muito bem disso. Sim.
Então eu gosto disso, eu gosto de ter um leque de opções. E Legal. isso me atraiu muito no setor. Outra coisa que me atraiu no setor, concorrência. Tem mercados, no meu mercado que eu trabalho de TI, aconteceu isso uma época, foi tanta gente procurar o mercado de TI, que você não conseguia mais vaga em lugar nenhum, porque a moçada só queria fazer curso de TI. E aí virou fim de feira, sabe? Era quem quiser trabalhar pelo menor preço possível, então você tinha que trabalhar, aceitar, aí a concorrência é muito grande. Então eu penso assim, tudo que for muito fácil, todo mundo vai atrás primeiro. É verdade. Você tem que ir no mais difícil. Se você conseguir o mais difícil, você consegue viver um longo período sem concorrente. Lógico que é óbvio que você vai ter concorrente, até saudável. Mas eu estou dizendo aquele concorrente que vem para te detonar. Eu acompanho muitas áreas, por exemplo, a área de gesso. Os gesseiros reclamam muito, quem é gesseiro profissional, que ele vai na casa da pessoa, faz um orçamento para fazer o gesso, vem o outro e faz pela metade do preço. Aí quando vai ver o serviço, o cara não é profissional. Sim. Então isso é um problema, porque parece fácil passar o gesso no teto, fazer. Aí aparece um monte de gente concorrendo. Então se você escolher uma área muito fácil, inevitavelmente você vai ter que brigar com essas pessoas novatas, e muita gente em cima. E eu estou escolhendo uma área difícil, não é fácil. Pensar em levantar 200, 300 mil para construir uma casinha, hoje você não constrói nada com menos de 100 mil só na construção. É verdade. Né? É verdade. Então, mas assim... E toda a parte de lidar com a mão de obra também é algo que é bem complicado. As pessoas em geral não querem ter esse trabalho, não querem ter essa dor de cabeça. E aí, quem está disposto a correr o risco, a passar esse trabalho, botar a mão na massa, esse cara vai ter, em geral, aí um potencial de lucro, um potencial de retorno que os outros não têm, né? Que as pessoas que não estão dispostas a fazer não vão ter. Exatamente. Mas legal. Newton, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por estar disponível para conversar com a gente. Nós já estamos passando de 1 hora de conversa. É verdade. Era para ser 15 minutos, mas fomos ficando. Eu gostei muito mesmo de conversar contigo, de aprender contigo. Toda a parte ali de colocar os gastos numa planilha. Eu te confesso que eu não faço isso. É uma coisa que eu quero começar a fazer. Eu estudo também a parte financeira e eu sei como é importante isso. Então, obrigado por ter dividido com a gente isso que tu faz. E, obrigado por tudo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte na sua empreitada aí. Obrigado. Seu trabalho é muito bom, que você vá muito mais longe. Obrigado. Então, tá. Grande abraço. Grande abraço. Eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau.